Olá, esse é mais um episódio do Pod Bari. Hoje estamos aqui eu e Karina com um convidado super especial, o Dr. José Rubens, nosso colega cirurgião bariátrico, endoscopista, e ele vai trazer para a gente uma novidade hoje que tá todo mundo perguntando, né, no nosso direct, no nosso Instagram, o que que é esse tal de balão deglutível? Isso mesmo, né? O que é esse negócio? Qual que é a diferença do balão deglutível para os outros balões? E para que serve? Para quem que é, doutor? Então, muito bem-vindo, doutor Zé, meu amigo, né? Ó, tá falando, doutor José Rubens, você É. falou tudo bonito, né? Ela nem deixou eu começar, porque eu já tô chamando de doutor Zé Marmelada, meu sócio, amigo, mentor aí, bem-vindo. E vamos falar sobre o balão deglutível. Fala pra gente, doutor, qual que é a diferença do balão deglutível para os outros balões que tinham no mercado? Queria agradecer a oportunidade de estar aqui no Podbari com vocês, aqui, poder falar um pouquinho dessa novidade aqui, que é o balão deglutível, tá? Balão intragástrico. O que é o balão intragástrico? É uma prótese de silicone colocada no estômago, que restringe a capacidade e dá saciedade. Essa é a ideia. Ele pode ficar normalmente de 4 meses a 1 ano e leva a uma perda de peso em torno de 10 a 15% do inicial. Esse é o balão intragástrico. A gente já coloca balão intragástrico, eu coloco há 20 anos, né? O balão é antigo. E o balão tradicional é colocado por endoscopia. Faz uma endoscopia, coloca o balão, insufla ele, metade da capacidade gástrica, está lá tomando espaço, né? Saciedade e restrição, pode ficar esse período e depois tira por endoscopia. Esse é uma novidade. Não precisa da endoscopia. Qual a vantagem disso? Primeira vantagem, não precisa um ambiente muito especial, um ambiente muito controlado. Dá para você fazer num consultório, né? Porque a endoscopia hoje é um procedimento tranquilo, não teria tanta vantagem assim, não ser feito por endoscopia. Mas isso de não precisar um ambiente controlado é melhor, é uma vantagem. Outra coisa, esse balão, ele que é... Deixa eu segurar ele aí também, deixa eu ver como ele Você é. quer ver? Para quem não tá. Não, o balão é esse aqui, Ah! tá? É que assim, pessoal, para quem tá nos escutando no Spotify, dá uma olhadinha depois no YouTube, tá? Porque o doutor tá aqui segurando Tô ele segurando, ó. insuflado, É uma o cápsula, insuflado. tá? Parece um comprimido, gente. Esse balão novo, ele tem a parede dele, ele é bem delgada e resistente. E ela é toda embrulhada numa pequena cápsula, do tamanho de um comprimido de uma vitamina. Para quem está vendo aqui, é pequeno, para quem não está, é do tamanho de uma vitamina, mais ou menos. E a ideia é, com um pouquinho de água, engole, esse balão vai até o estômago, né? Tem uma marcação aqui, 30, Tem 40, 50 centímetros, 50 centímetros da boca dá dentro do estômago. A gente bate uma radiografia, um raio-x portátil, que pode levar para o consultório, para ver se ele está no local, né? Se não parou no meio. Bom, estando lá no local, tem um catéter por onde é preenchido. E a gente coloca 550 ml de soro, metade da capacidade gástrica. Tudo E isso com o paciente acordado, certo? paciente acordado. sentadinho Paciente na ali cadeira. colaborando. E como é que é isso? É fácil ou difícil engolir? Varia de pessoa para pessoa. Tem paciente que engole sem água. Você põe ali, você Já foi. já entrou. Outros demoram um pouquinho mais. É que tem gente que tem dificuldade até para tomar comprimido, né? Então talvez tenha essa questão. Então tem gente que vai, engole super bem. E tem gente que tem dificuldade até de tomar a vitamina que é pequenininha. Eu sou um desses. Eu, desde pequeno, eu tenho dificuldade com comprimido. Eu, quando vou tomar um comprimido, eu dou um pulinho assim, para ele cair para trás. Eu ia ser mais problemático. Mas, para essa pessoa que tem dificuldade, tem uma saída ali. A gente tem um empurrador. O empurrador, o que que é? É um catéter bem fininho que a gente coloca por dentro, é um estilete bem fininho que coloca por dentro do catéter, e aí ele fica rígido. E aí, coloca ali na garganta e você dá um empurrãozinho. Então, ajuda para aquela pessoa que tem, tipo eu, assim, que teria mais dificuldade de deglutir. Bom, chegou lá, encheu, bate uma nova radiografia para ver se ele está bem posicionado, e aí se puxa o catéter. Esse catéter, puxando a válvula, se fecha automaticamente. E aí a gente tem um balão
intragástrico. Isso dói? Olha, não sente nada na colocação. Mas, lógico, depois de algumas horas, o organismo é um corpo estranho, tenta eliminar esse balão. E o que a pessoa costuma sentir? Há 3 a 5 dias, nesse começo, e por isso que eu costumo colocar mais de final de semana, sexta-feira assim, náusea, cólica, um incômodo. Sai medicado para isso, com 2 medicamentos para vômito, um para dor, mas mesmo assim se incomoda, como se tivesse comido alguma coisa que não caiu bem. Uhum. Passou esses 3 a 5 dias, o organismo viu que não conseguiu expulsar, adapta, está lá tomando espaço. Diminui a fome, come menos, né? Então, e se abusar não cabe. É essa a função do balão. Grande vantagem desse balão, ele tem uma válvula que é autodegradável. Depois de 4 a 6 meses, essa válvula se autodegrada e o balão esvazia. E como ele é de um silicone bem fininho, lembra? Cabia até na cápsula aqui. Uhum. Ele desce pelo tubo digestivo e a pessoa elimina o balão espontaneamente. Sai no cocô. 50% Sai no nem cocô. viu, nem percebe, porque ele é fininho. Outras pessoas percebem. Então, não precisa ter o processo, que no balão tradicional, de retirada. Como o balão atrapalha um pouquinho o esvaziamento gástrico, na retirada do balão tradicional, era necessário 3 dias de dieta líquida, ir ao centro de endoscopia e retirar a endoscopia. E às vezes a retirada não era tão fácil quanto a colocação, porque ele entra ergonômico na colocação, o balão tradicional. E quando ele sai, ele não sai tão ergonômico assim. Você murcha ele, às vezes era um pouquinho mais difícil. Então, é uma grande vantagem você não precisar retirar o balão. Ele é muito menos chato, digamos assim, de retirar, né? Sim. Mas, doutor Zé, uma dúvida. Sim. Para quem a gente indicaria esse balão? Qual que é o paciente que teria um melhor, não o melhor resultado, mas que aproveitaria mais o benefício do balão? Esse balão, né, como eu falei lá no começo, 10 a 15% de perda de peso. É para quem tem sobrepeso ou obesidade leve, IMC, índice de massa corpórea acima de 27, que não conseguiu emagrecer com tratamento clínico. Ele é um ótimo instrumento para ajudar na reeducação do estilo de vida e manter o emagrecimento, ainda mais com o que a gente tem junto com ele, né? Que o que a gente vem junto com o balão? Eu estava falando que o balão tá lá, ficou dentro do estômago, tá lá dando saciedade e restrição, mas ele vem acompanhado também de uma balança de bioimpedância e um relógio inteligente. Uau. Tudo isso aqui linkado num aplicativo da fábrica, da Allurion, né, que é a fábrica do balão, e que promove gráficos. Gráficos em que você vê a perda de peso, massa magra, massa gorda, e se a gente colocar aqui o sono, a atividade física, faz uma série de gráficos que ajuda no emagrecimento e na reeducação do estilo de vida. Tanto o paciente tem acesso a esse gráfico, quanto o médico. E isso aí facilita muito. É que nem você treinar sozinho e treinar com personal trainer. Então você está ali, o aplicativo, o médico, a equipe multidisciplinar, é um grande instrumento para reeducar o estilo de vida e emagrecer. 2 coisas fantásticas que eu achei que o senhor falou. Primeiro, a balança ela é de bioimpedância. A balança não é só do peso puro. Então, é importante saber que para considerar emagrecimento, a gente considera a perda de massa gorda, de gordura. E manutenção, a gente vai priorizar a de massa magra. E a segunda coisa é que esse balão ele vai trazer também o principal, né? Ajudar na reeducação e na mudança de vida. Não tem balão mágico, né, doutor Zé? Assim, também o paciente vai ter que fazer a parte dele, né? Sempre, sempre. Para qualquer procedimento, seja com a medicação, seja com o balão, seja com a cirurgia bariátrica, se ele não reeducar o estilo de vida, vai voltar a ganhar peso. É lógico que quanto mais forte, mais potente você menos precisa da pessoa. Então, o índice de reganho de peso na cirurgia bariátrica existe, mas é muito menor do que no balão. Mas sempre vai existir. É muito importante a reeducação do estilo de vida, é muito importante, é uma parceria entre o médico, o
o instrumento, né? O dispositivo e o paciente. Que é o né? protagonista de toda essa história, né? Que é o próprio protagonista, paciente. isso mesmo. Uma coisa que você falou que eu acho importante a gente também tirar a dúvida, que eu acho que a gente que não lida, né, com o balão deglutível, nem a gente mesmo sabe, que é: e como que funciona? Então, o paciente colocou o balão, mas em relação à equipe multidisciplinar, né? Como você mesmo falou, a equipe multi também, ela tem uma ação nos pacientes do balão, certo? E como que funciona? Como que é a questão da dieta? Como que essa equipe multidisciplinar atua quando a gente fala no balão deglutível e assim por diante? Protocolo no nosso serviço. Então, o paciente chegou no consultório, a gente vai ver a indicação, se ele, né, se está nisso mesmo, está sobrepeso ou com obesidade, se está precisando perder o peso, se não tem nenhuma contraindicação, indica o balão. Aí, pede um exame de laboratório para ver se ele não tem nenhum problema de saúde, isso, porque vai que naqueles 3 a 5 dias que pode vomitar um pouquinho, pode desidratar. Então, esse exame de laboratório, um exame geral para ver se está tudo bem. Passa pela equipe multidisciplinar, que nem você falou. Psicólogo. Por quê? Porque a gente come muito por emoção, o psicólogo vai ajudar nessa parte ali de você comer direito, né? Comer o necessário. Vai passar com a nutricionista, vai dar uma dieta que é líquida no começo. Por que líquida? Porque tá lá tomando espaço, é um corpo estranho. No começo até passa mal, até vomita um pouquinho. Então, tem, como na bariátrica, de fazer uma parte adaptativa. Uma dieta líquida que vai lá de 15 a 20 dias, tá? A nutricionista passa essa dieta. Passa com o fisioterapeuta ou preparador físico, né? Por quê? Porque a base da reeducação é a dieta e a atividade física. Passou com essa equipe, aí a gente programa e aí aquele procedimento que eu falei para vocês, que é a colocação, que normalmente é muito simples. Doutor Zé, e precisa fazer endoscopia, que nem a gente faz na cirurgia, tipo de pré-operatório? A ideia não é fazer. E você vê que interessante, né? A gente, no balão por endoscopia, a gente, na hora, fazia uma endoscopia ali, via. A cirurgia bariátrica no Brasil, a gente pede uma endoscopia sempre também. Eu acho que é interessante. Estados Unidos não faz, né? Estados Unidos, um americano não faz, coloca direto. Aqui, como a ideia é de ser o mais tranquilo possível, não é feita a endoscopia, a não ser que a pessoa tenha queixa, tá? E uma dica que é interessante, você vai colocar o balão 2 semanas antes, começa com o remedinho para o estômago, um inibidor de bomba gástrica, né? Então, seja aquele omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol. Por quê? Em caso de ter alguma gastrite, alguma coisa que poderia se incomodar mais com a presença do balão, já está tratado. Mas não é necessário endoscopia, não. E a ideia é não fazer endoscopia. E eu tô pensando numa dúvida que às vezes a pessoa pode ter, né? Porque vocês falaram aqui, então eu vou ficar com o balão aí de 4 a 6 meses, né? Que você Sim. falou que ele é eliminado. E aí, para eu nem reganhar o peso, eu já quero meter outro logo. Já quero botar outro. Pode logo colocar outro em mim ou tem um tempo que eu tenho que esperar? Aproveitar que eu já acostumei, né? Adoro essa. A ideia não é colocar outro, é você se reeducar, emagrecer aquilo que você precisa, os 10 a 15%, se reeducar e continuar sozinho. Agora, se a pessoa está insegura, fala, meu balão foi embora, né? Quero ele aqui. Ele foi embora porque ele me deixou. E ela não precisa perder mais peso, tá? Então, você pode colocar um balão logo na sequência da retirada. Por quê? Ele vai estar lá fazendo esse efeito de manutenção, ajudando um pouquinho a manutenção. Quando você precisa, olha, eu não perdi todo aquele peso que eu precisava, eu quero perder mais peso e vou colocar um novo balão. Aí é interessante esperar um tempo. Então, 2, 3, 4 meses. Por quê? Porque aí vai ser como uma coisa nova. Vai ser aquele impacto inicial de se incomodar com o balão, vai ter um impacto e tem um impacto maior na perda de peso. Então, se for para perder mais peso, melhor esperar um tempo, né? Mas dá para colocar sim e dá para colocar balões quantas vezes quiser. Ótimo. Né? E eu quero te fazer uma pergunta do ponto de vista do seu dia a dia. Sim. Porque para quem não conhece, o Dr. José Rubens é cirurgião bariátrico, é o que ele mais faz,
né? Mas ele também, eu falo que ele é um polimédico, né? Ele é policirurgião, porque além de cirurgião bariátrico, também é endoscopista, então ele também faz o balão deglutível, faz o outro balão que é feito por endoscopia, faz o laser de argônio, enfim, faz diversas coisas. Mas existe o paciente que ele já vai focado num tipo de tratamento para passar em consulta com você, né? Então, vou dar um exemplo clássico aqui. Vamos pensar. Um paciente que teria total indicação de cirurgia bariátrica, ele tem obesidade mórbida, faz uso de diversos remédios, um paciente clássico, né? Sim. Para operar e que teriam melhores resultados com a bari. Só que ele chega para você porque ele ficou sabendo que você passa o balão intragástrico. Te viu no Pod Bari. Muito bem. Muito bem, maravilhosa. Ouviu lá, balão deglutível, que é uma novidade, você só engole e emagrece. É um Olha que negócio maravilhoso. fantástico, né? E aí, como é que você encara esse paciente? Você deixa o paciente decidir o que ele quer? Você fala, não, você não é paciente para o balão, você é paciente para bariátrica? Ou enfim, como que você maneja essa conversa no consultório? Porque afinal de contas, o balão deglutivo é para qualquer paciente? Então, Eu gostei vamos lá, muito. né? Então, Isso ocorre com frequência. é. Ocorre com frequência o paciente que tem um IMC alto, 30% a 40%, precisa perder 30 a 40 quilos e vem e quer colocar um balão que vai dar uma perda de peso, a média é a metade. Assim como vem, né, o paciente que precisa perder 15 quilos e ele quer fazer uma bariátrica. Tem as duas situações. Então, quando chega esse paciente, o que eu vejo? Eu faço aquele histórico, vejo o que ele precisa, se ele tem alguma comorbidade, todo o histórico do paciente. E daí eu falo para ele, olha, nós temos o seguinte, além de dieta e atividade física, para quem precisa eliminar 5 a 10%, tratamento clínico, remédio, é excelente. Para quem precisa perder 10 a 15%, o balão é uma ótima opção. Para quem precisa perder 20% do peso, a gastroplastia endoscópica, né, uma redução do estômago por endoscopia, é muito bacana. E que para quem precisa perder 30 a 40%, o melhor tratamento, né, é a cirurgia bariátrica. Então, você veio procurando balão, só que o seu peso está mais ali para uma bariátrica. A cirurgia seria uma opção para você? Posso falar das duas coisas para você? Do balão e da cirurgia bariátrica? Então tá. Bom, eu vou falar primeiro da bariátrica, porque você quer o balão, e depois nós vamos falar do balão. E daí... Eu tô adorando aprender aqui. Vamos ouvir se você já for passar em consulta com o doutor, já sabe as estratégias que ele usa. Sim, daí eu explico da cirurgia bariátrica, que é um negócio fantástico, né? Então, olha, a cirurgia não é muitas vezes o que você pensa que hoje uma cirurgia bariátrica você faz em 1 hora, vai embora no dia seguinte, tem um risco baixo, igual de uma cesárea, uma cirurgia de vesícula, você não sente praticamente nada, retorna rápido às atividades e os estudos de longo prazo são favoráveis. E essas aqui são as cirurgias. Tem uma cirurgia que é o bypass, que é mais elaborada, e tem uma mais simples, que mexe só no estômago, que é o sleeve. Então, essas cirurgias são muito boas e são mais adequadas para o seu peso. E nós temos aqui o balão intragástrico, que temos o tradicional e o deglutível, que é muito bacana, mas você vai perder metade do que você precisa e talvez você não consiga, talvez você fique desapontado. O que você acha? Daí, se o paciente fala, né? Não, doutor, eu quero mesmo o balão. Eu falei, então tá bom. Melhor você ter o balão e perder metade do que você precisa, eliminar, e vamos ver se você consegue, do que não fazer nada, né? Isso aqui vai ajudar bastante ele. Mas geralmente é assim que eu abordo os pacientes. E geralmente eu sou bom de conversa, eu consigo convencer e trocar, assim, entendeu? Maravilhoso. E para quem não tem nada, metade é o dobro, né, Dr. Zé? Então é melhor. Lógico, A sem obesidade dúvida. é uma doença que lesiona várias coisas, então quanto mais a gente conseguir convencer o nosso paciente que ele tem uma doença que ele está
né, precisa de tratamento, melhore. E ele procurar tratamento já me deixa bem feliz, né, gente? O errado é não fazer nada, né? O Exato. errado é não buscar ajuda, não buscar tratamento. Então, seja ele o tratamento cirúrgico, se há indicação, seja o tratamento endoscópico, seja a gastroplastia endoscópica ou balão, ou até mesmo tratamento medicamentoso. E existe uma coisa que é chamado livre-arbítrio, né, doutor? Então, assim, Sim. nós estamos lá para oferecer as ferramentas. Uhum. Você vai mostrar lá, talvez, a Ferrari para o paciente e o Civic, né? E sei lá, falando outro carro bom aí, né? Uno. E o Uno. E às Uno vezes o paciente fera. fala assim: olha, eu não quero a Ferrari, eu prefiro o Civic. É. Ok, você vai chegar Tudo também bem. lá. Mas a experiência é diferente, né? Então é uma coisa também pra gente também saber que o paciente ele tem que ajudar nessa decisão e a escolha, no fundo, também é dele. A gente tá lá para oferecer essa experiência. Então, é muito bacana que você tem toda essa gama de leque de possibilidades para oferecer para a pessoa, Sim. né? Então, deve ter muito essa discussão no seu consultório. E tem o contrário também, muito lá. Chega com que precisa perder 10, 15 quilos e quer fazer a cirurgia bariátrica. E mas aí eu não consigo fazer o contrário, né? Para esse paciente que queria eliminar que ser. 10 a 15 quilos e quer fazer a bariátrica, eu não posso fazer a bariátrica nele, né? Porque seria muita coisa. Então eu insisto ali. E aí onde que acaba caindo esse paciente? Na gastroplastia endoscópica, porque ele está no meio ali, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Então, não dá para fazer uma bariátrica, mas dá para fazer uma bariátrica por dentro, por endoscopia, que é a gastroplastia endoscópica, que não vai ser que nem o balão, vai ser mais intensa, mas não chega a ser tão intensa para uma perda de peso de 30 a 40. É o meio do caminho, né, Meio Dr. do Zé? caminho. E Entendi. esse balão deglutível, o convênio ajuda, cobre, não cobre? Como que funciona todas essas questões do tratamento endoscópico da obesidade em relação ao convênio médico? Então, para a cirurgia bariátrica, a gente consegue a ajuda do convênio, porque é obesidade mórbida, né? Então é doença ali. Para o balão, embora seja para sobrepeso, para obesidade leve, eles acham que é estético ou alguma coisa assim. Não há cobertura, não está no rol dos procedimentos cobertos pelo convênio, tá? Então, geralmente é particular, tá? Então, tem um custo. Uma prótese, e quanto mais tecnologia agregada, esse balão ele chega um pouquinho mais caro, 50% mais caro do que o outro tradicional, mas tecnologia é assim, né? E quanto tempo a gente tem o balão mais antigo e esse balão? Qual que é a diferença deles, assim? Então, ó, eu coloco o outro balão tradicional há 20 anos. Então, eu acho que ele está ali no mercado uns 20, 25 anos, mais ou menos, que pegou ali o balão tradicional. E você vê, ainda é usado até hoje. Ou seja, ele é um instrumento seguro e efetivo, o balão. E esse aqui é um balão igual ao outro, mais tecnológico e com essas novidades. Esse balão começou a ser desenvolvido em Harvard, tá? Em 2009, 2010. Já faz tempo, né? 13 anos. Já está bastante intenso a colocação dele em alguns países, inclusive vizinhos nossos aqui, o Chile, já há algum tempo, já há alguns anos. Já temos mais de 100 mil balões instalados fora do Brasil. No Brasil, a gente fez um plano piloto ano passado, colocamos alguns balões e ele foi liberado pela Anvisa agora em março. E de lá para cá, a procura tem sido muito intensa, né? Por todas essas facilidades que a gente falou do balão, né? É um balão muito interessante. E você já colocou quantos balões, então? Há quanto tempo você coloca esse balão deglutível que você já tem ele? Ó, ele chegou em março. Então era em março, 2023. 2023, Não tem né? Tá nem, quentinho. 6 meses que ele existe, que ele tem aqui no Brasil. Não. Não, Então, que eu digo aqui no Brasil, para a sim. gente poder usar. Eu fiz um plano piloto, coloquei No ano passado. uns 10 balões no ano passado, e esse ano, em março, aí ele foi homologado, e tenho colocado aqui acho que foi 20 ou 30 balões a gente colocou nesse período aqui, tá? Então, e tá tendo procura, tá E tendo quem procura. não pode usar o balão? Quem não pode usar balão? Então, não é para todo mundo, né? Quem não consegue deglutir, tá? Então, às vezes tem algum problema neurológico, isso, aquilo. Se você não conseguir deglutir, esse balão
não vai servir. Mas aí pode pôr por endoscopia, ou não? Sim, aí você vai pôr o tradicional, Mas aí né? perde o benefício desse balão, né? né? Meu filho não resolveu, Né? é outra Aí, pessoa. aí não, né? Se você tem algum problema ele é fininho, a chance de obstruir é pequena, mas se você tem alguma doença intestinal que predispõe à obstrução, uma doença de Crohn, cirurgias do intestino, então você vai pensar, mesmo sendo fininho, né, geralmente ele é eliminado facilmente, mas se você tem alguma predisposição à obstrução, não vai colocar também. Predisposição à perfuração. Por exemplo, se o paciente tem antecedentes de úlcera gástrica, né? Então, ou uma cirurgia prévia, que nem a Martinha aqui, né? Tem uma cirurgia prévia. Essa é uma ótima dúvida. Bem lembrado que os É. pacientes perguntam. Eu já fiz a bariátrica. Posso pôr balão, doutor? Não cabe. Não cabe. Não cabe, gente. Não cabe. Mas qualquer cirurgia gástrica é uma contraindicação. Por quê? Principalmente, o que a gente vê bastante, que não é raro, cirurgia de refluxo. Uhum. A cirurgia de refluxo, ela fecha a parte superior. E vamos supor que o balão caiu e entupiu a saída do estômago. A pessoa não vomita, né? Porque está preso em cima e pode perfurar e explodir o estômago ali. Então, qualquer cirurgia gástrica, né, seria uma chance de perfurar. Outra, possibilidade de sangramento. Tá? A úlcera também, ou quem toma um anticoagulante por qualquer razão, tem muita gente que por prótese valvar ou por um problema de trombose usa anticoagulante, não pode usar. Na gestação, não é interessante você usar na gestação. Paciente com câncer também é um paciente que você não colocaria. Esses são transtornos alimentares importantes. Não é interessante também. São essas as contraindicações. Então, não é para todo mundo, mas é para quase todo mundo, né? Quase todo mundo dá para usar. Caramba. E, doutor Zé, se por acaso o paciente colocar esse balão, o senhor já comentou que se a gente quiser um efeito de manutenção, a gente pode manter. E por quanto tempo eu posso manter esse balão? Por exemplo, eu posso colocar a vida toda o balão? Pode, não Posso. teria Não problema, tem né? nenhuma, né? Não tem indicação, mas Tá. não seria um problema, né? Ó, eu quero colocar um balão todo ano que eu me sinto seguro, né? A gente vê isso quando você vai no balão tradicional. Esse aqui você não tira, não tem jeito de você ficar com ele. Mas no balão, Existe. Eu que some. trabalho com o doutor Zé Rubens, eu sei. Tem as pacientes chamadas fujonas, né, doutor? tem essas fujonas, né? E tem aquelas pacientes que ela fala, não é meu balão, eu quero meu balão dele, né? Deixa ele aqui, não dá para ficar mais, né? Porque o balão, normalmente, aquele que é tradicional retirado, então o silicone dele tem uma validade. Depois de um período, né, em contato com o ácido gástrico, ele pode se degradar, perfurar, e aí, diferente desse que é fininho, né, o outro balão é mais espesso, se ele descer para o intestino, pode causar uma obstrução, pode ter algum problema. Então, precisa retirar na validade, que é geralmente de 6 meses a 1 ano. E esse paciente que ele tá com o balão, ele pode fazer o uso das medicações também para ajudar a perder peso junto com o acompanhamento com endócrino, enfim, ou é contraindicado? Não, eu acho que todos né, essas armas, né, a obesidade é muito, é grave, recidivante, difícil, né? Então dá para você usar várias armas. Então colocou o balão, olha, não está eliminando tudo aquilo que precisa. Dá para você associar o medicamento junto, e eu acho que é até interessante. Precisou, você usa. As medicações estão cada vez mais modernas, mais efetivas, né? Lembrando ainda que as medicações vêm da cirurgia, né? Então, na realidade, os principais remédios para emagrecer clínicos hoje são análogos de GLP-1, que GLP-1 é o hormônio principal da cirurgia, que acelera o metabolismo e tira a fome. Então, as medicações são potentes. Só a medicação vai dar uma perda de peso menor. E você parou com ela, a chance de recidiva de peso é grande, né? Com o balão, a reeducação é mais fácil,
a perda de peso, a recidiva é menor, e se você não está chegando lá, pode associar a medicação junto, sim. E a gente tem que desmistificar essa história de que, eu não vou tomar remédio a vida toda, eu não vou pôr balão, eu não vou fazer. Ah, mas eu já tô com balão, por que que eu vou tomar remédio? Pelo mesmo motivo que um diabético pode tomar comprimidos, ele vai fazer dieta, ele vai tomar insulina. Existem várias frentes de tratamento. E uma das nossas lutas aqui, né, Ká, é fazer as pessoas entenderem que a obesidade precisa de várias frentes. Não tem problema tomar remédio depois da cirurgia, é uma doença crônica, então não tem nenhum problema em tomar remédio a vida toda. Então, essas coisas precisam ficar muito claras para vocês, porque, não, mas doutor Zé, eu já pus balão, por que não vou tomar remédio? Você teria uma chance de potencializar seu resultado, perder mais peso, melhorar essas comorbidades e por que não, né? Então, acho que isso é importante da gente falar também. Não, sem dúvida. E uma pergunta também, falar, poxa, eu falei aqui que esse aqui fica de 4 a 6 meses. O outro tradicional era de 6 meses a 1 ano. Por que que foi feito isso de 4 meses? Porque pelos estudos, né, a grande perda de peso é nesses primeiros 4 meses. Depois é só uma manutenção. Por isso que se programou nessa válvula aqui para esses 4 meses. Você falou dessa média de perda de peso, né, que você espera de 10 a 15%. Mas você já teve pacientes que não tiveram essa perda de peso? Que não emagreceram? Sim, é uma média, né? Então, teve aquele que perdeu pouquinho, 4, 5. Como teve aquele que perdeu igual uma bariátrica, né? Então, você vê tudo. Mas a grande maioria, 10 a 15%. Mas já pacientes que perderam 30 quilos, 40, 50 com o balão. Já tivemos surpresas fantásticas, né? Tem muitas variáveis. E a principal variável é o paciente, né? Então, às vezes, deu um clique nele, isso aqui foi um estímulo, e ele começa a fazer a parte dele. Isso é importante, isso aqui é um empurrão bacana. E você pode usar também esse balão para aquele paciente que tem muita obesidade, que tem que eliminar peso antes de operar? Também seria uma opção esse balão deglutível ou só aquele tradicional? Os 2 balões, né, são uma opção boa para aquele paciente. Eu digo até que esse aqui seria melhor ainda, porque esse paciente que precisa perder muito peso para fazer uma bariátrica, já é um paciente que está bem pesado, que tem uma parte respiratória não tão boa, e você vai ter que anestesiar, fazer uma sedação, isso. E esse aqui não. Eu acho que para essa, né, vamos perder um pouco de peso para a cirurgia bariátrica ficar um pouquinho mais fácil, para aquele super obeso. Isso. O balão deglutível, é uma ótima eu acho opção. que vem Excelente. uma opção excelente, né? Então, é uma vantagem com relação ao outro, eu acho. Uma arma a mais, né, gente? Uma arma a mais, Ele ficaria aqueles 4 meses, né? Então, de 4 a 6 meses e programaria a cirurgia com muito menos riscos, com menor peso. E é uma ferramenta para ajudar ele nesse processo da perda de peso pré-operatória, porque nós que somos 3 cirurgiões, a gente sabe, né? É muito fácil a gente virar para um paciente antes de operar e falar: olha, você tem que perder 10%. 10% do seu peso para diminuir o seu risco. Então, como o senhor falou, aquele paciente super obeso. Então, um paciente que às vezes tem 200 quilos. Sim. Então, ele tem que eliminar 20 quilos. E, gente, vamos imaginar, né? Se fosse fácil perder 20 quilos, ele iria vir para a bariátrica? Não. A gente nem existia se fosse fácil. Né? Então, assim, quais ferramentas a gente pode dar para essa pessoa, que é uma pessoa que tem uma obesidade tão grave, né? Tem tanta doença associada, ela não consegue fazer uma atividade física a ponto de gastar energia para perder peso. Ele vai ter que focar na dieta e em ferramentas. Então, acho não, né? Você acabou de programar aí e falar para nós, né? Como o balão deglutível é uma ferramenta sensacional, porque não coloca ele no risco da anestesia, né? Sem dúvida. E esse paciente vai chegar muito melhor, porque não é um balão deglutível. Ele é um processo, né? Então, é o balão deglutível com um acompanhamento, com uma bioimpedância, com um relógio. Se ele pegar direitinho e for linkado com o aplicativo e com a equipe, ele já vai chegar muito mais preparado para a cirurgia. E o resultado depois da cirurgia bariátrica vai ser muito melhor. Eu acho que é um mecanismo interessante. E a gente tem isso e tem os medicamentos que são bons também para ajudar esse paciente a chegar na cirurgia bariátrica, que é o
top de tudo aí para o paciente que precisa perder mais peso, né? Uma curiosidade pessoal agora. Porque vocês não estão vendo, tá? Quem não tá no YouTube, mas tem uma balança de bioimpedância e um relógio inteligente, parece um relogião mesmo, isso daqui. Parece Da Apple. Não fala Apple, não tá patrocinando, fala da maçãzinha. Patrocine-nos, por Sim. favor. Não, esses dispositivos, acabou o balão, eles morrem, param de funcionar? Não, ou a gente pode continuar se usando, né, essas coisas? Olha, normalmente o aplicativo da Allurion, que é da empresa aqui, então ele vai manter esse link com o seu médico e pelos 6 meses, tá? E depois você tem um jeito de fazer uma assinatura e você persistir isso por 1 ano, tá? Então, persiste depois por algum tempo. Que legal, porque essa balança de bioimpedância, gente, onde a gente faz leitura de composição corporal, ela é uma coisa cara. Então, imagina que você vai ter aí um acompanhamento, né? A balança vai continuar para sempre, a bioimpedância ali, né? Isso, Que vai perfeito. passar para o celular ali, vai passar. Agora, o aplicativo da Allurion, esse Durante o tratamento. é durante um tempo, Legal. né? 6 meses ou 1 ano. Se for fazer novamente, aí voltaria com o aplicativo, né? Que legal. Isso mesmo. Gente, é muito fascinante todos os dispositivos que a gente tem para tratar a obesidade e que mesmo assim as pessoas tenham tanto medo, tanta dificuldade de procurar, às vezes por acesso mesmo, né? Mas que bom ter a oportunidade de falar sobre isso aqui, né? Porque eu não conhecia, vou falar para a Cari, falar para o Dr. Zé, falei quando ele chegou, peguei no balão, falei, nossa, que legal, deixa eu ver. Não, é incrível, né? E é um negócio incrível, gente. Para quem não tá vendo, vai no YouTube ver, Spotify sério. não dá para ver, mas vai no YouTube. É uma cápsulazinha, é fantástico, né? Não sei como é que conseguiram colocar esse balão aqui dentro dessa cápsula, né? Incrível. Incrível, É uma adorei. cápsula vegetal, vegana, tá? Porque maravilhoso. restrição. E, na realidade, ela vai descer e, junto com o suco gástrico, em 5 minutos, ela se desfaz. Ela se desfaz e aí você consegue encher. Aliás, para esse paciente que... Lembra que eu te falei que teve um paciente que engoliu sem água? Eu botei Sem aqui, água. já foi lá. Olha isso. Precisa não ficar esperando dissolver a cápsula 5 minutos, tá? A maioria não é assim, mas você precisou, ela fica uns 5 minutos, daí começa a descer o líquido, né? Então a cápsula legal. se desfaz, é muito interessante, é uma tecnologia fantástica. Pergunta nada a ver, tá? Mas tem a ver. Já aconteceu de abrir algum antes do tempo? Acho que ainda não, né? Você diz eliminar, dele- de sair não, no cocô? Olha, Do balão, sei lá, abrir antes. Ai, deu Antes 3 dos meses, 4 foi meses. embora. não. Nunca Pela aconteceu. experiência da gente, não. Ainda não. Vamos supor, como é que a gente ia descobrir isso, se saiu ou não? Ó, o paciente fala, olha, eu tô me sentindo que não está fazendo efeito, Tô isso, comendo aquilo. muito mais. Vem aqui, faz um ultrassom, vai lá e checa, né? Porque o ultrassom dá para você ver um balão lá dentro do estômago. Não tivemos Não. essa queixa ainda é muito pouco tempo ainda, né? Foi em março, 6 meses aí, nem mas- 6, né? Mas é Agosto. muito fantástico você ter esse acompanhamento sem precisar entrar num hospital. Gente, eu quero saber se tá lá, ultrassom. Você não precisa de endoscopia, você não precisa de cirurgia, é muito legal. Pelo que ele falou de toda a jornada que essa pessoa tem, não existe ambiente hospitalar em momento algum, né, doutor? É tudo feito ambulatorialmente. Normalmente sim. É tudo no Incrível. consultório. Uhum. Isso é incrível, né? Incrível. E isso que você falou, né? Como hoje a gente tem N ferramentas para tratar a doença. Seja ela via endoscópica, seja ela via medicamentosa, que está vindo cada vez mais medicações para ajudar a gente, seja ela com a cirurgia bariátrica e assim por diante. Então, hoje a gente quis trazer o Dr. José Rubens para falar sobre o balão deglutível, apesar de ser o cirurgião bariátrico, né? De segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo, mas de sexta ele é endoscopista e faz o balão deglutível para falar sobre isso, porque é uma dúvida que muita gente pode vir a Sim, ter. sim. E a gente tem que falar sobre as experiências, né, doutor? E às vezes pode ser uma boa opção, que muita gente tem dúvida. Então, assim, fico muito feliz que você veio. Realmente você é uma pessoa excepcional para falar sobre bariátrica de balão deglutível, né, Marta? Então, mais uma vez eu agradeço. Pessoal, eu tive que brigar com o Dr. José Rubens, viu, essa semana, para ele poder diminuir ou enxugar um pouquinho a agenda dele de trabalho, para poder estar aqui com a gente, para poder passar para vocês todas as informações. Então, mais uma vez eu agradeço a sua disponibilidade e toda a passada aqui de conhecimento para todo mundo. Uma honra estar aqui com vocês, tá? Vocês são fantásticas. Pena que a Ana não pôde estar aqui com a gente, ela tinha uma aula fora, né? Verdade. Mas vocês, ó, então, parabéns aí pelo Podbari, excelente, e foi uma honra participar com vocês. Muito obrigado.
Ah, a gente que agradece, a honra foi toda nossa. Espero que o senhor venha mais vezes para falar de diversos temas outros relacionados com a bariátrica. E esse foi mais um Pod Bari. Muito obrigada por estarem com a gente. Vem com a gente.